Boa noite. Não vi em nenhum momento excesso de confiança. Aliás, eu prefiro o excesso de confiança que a falta de confiança, né? Mas em nenhum momento eu vi excesso de confiança, ao contrário, jogadores super intensos, querendo vencer em todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo é, para frente, vertical e até pecando em excesso por isso, muitas das vezes, principalmente no primeiro tempo, mas fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas é o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas é, é, como eu falei, para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecemos mais. Do empate, bom, não, claro que a gente esperava vencer um jogo. Entramos em todos os jogos para vencer, mas sabemos que o clássico nunca é fácil. Tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Mas então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos. E da minha parte, principalmente, queria ter vencido, né? Luiz Araújo, pois é, eu optei pelo Plata jogar uns minutos de 9 no lugar do Bruno. Aí depois, com a entrada do Pedro, eu passei o Plata para a posição natural dele. E naquele momento, né, que o time fiquei com uma troca ainda para o final, mas eu entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação, é, e mais também estabilidade na hora da perda da bola, né? Então na transição defensiva ele ia controlar melhor, entrava fresco, o Nico já vinha baixando um pouco o ritmo e optei por essa troca. Mas a troca do Luiz era uma troca que eu tinha pensado no lugar do Arrasca, principalmente por isso, mas na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, eu optei pelo Alan para retomar o controle e tentar empurrar o Vasco para a área deles. Assim conseguimos, tivemos mais duas chances aí no final, mas infelizmente o goleiro deles, Léo Jardim, fez grandes defesas. Bom, eu acho que tem mérito das duas partes, tanto do goleiro deles como do treinador deles, que trabalha muito bem essa fase defensiva. Mas sim, nós chegamos no primeiro tempo, principalmente com bastante facilidade na área do Vasco, principalmente pelo lado do Michael. E na hora do último passe, ou da última finalização, da hora até do jogador ser determinante, a gente não estava fino. Hoje, infelizmente, não tivemos. E outra, também não finalizamos menos jogadas com tempo, né? Porque o Vasco, como eu falei, defende bem, os zagueiros leem bem a jogada, cobrem bem a profundidade, portanto, tivemos menos tempo para finalizar. Isso é mérito do Vasco. Mas os mecanismos estavam aí, toda a estrutura montada para os jogadores chegarem e criarem as chances. Depois, isso acontece no futebol, não foi a primeira, não vai ser a última que vai acontecer. Sempre é mais fácil jogar em contra-ataque, com mais espaço, quando o time todo se fecha atrás. É mais difícil porque são mais pernas, mais gente para entrar, e esses jogos aí acontecem. Eu vi que com a bola os jogadores estavam bem, não estavam perdendo a bola, o Arrascaeta, é, o Gerson não estava perdendo a bola. Claro que depois, dentro da área, o Gerson teve três chances, né, no primeiro tempo, uma de cabeça, uma de fora, um chute de fora, um passe atrás, e a outra agora que eu não estou lembrando, mas ele teve algumas chances de fazer gol, mas a finalização não foi perfeita, né? Depois o Pedro teve chances, o Cebolinha teve chances, mas eu não senti o time mal com bola, sabe? Eu não senti o time sem confiança. Não senti aqueles erros onde a bola escapava do pé. Eu senti um time com confiança, construindo as jogadas, mantendo a solidez, principalmente a organização para atacar, e
dando poucas transições, né, poucas possibilidades de contra-ataque para o Vasco, né? Claro que o Vasco tem jogadas preparadas e conseguiram sair algumas vezes e criar algum perigo, mas o time manteve a organização. Depois não senti eles abaixo nesse quesito, mas claro, brilharam, como você falou, brilharam, porque quando não faz gol, obviamente que não teve o brilho que precisa. Bom, o Bruno fez tudo o que eu pedi, ficou posicionado onde eu pedi, atacou o espaço quando tinha que atacar, e nós geramos mais jogo, na verdade, pelo lado direito do Vasco, né? E aí ele sempre preencheu a área e não acabou tendo a chance, né? Algumas vezes o Wesley mesmo chegou também na linha de fundo e a bola não chegou até ele. Mas ele estava sempre onde eu pedi para ele estar, fez os movimentos que eu pedi para ele fazer. Portanto, quando um jogador faz tudo que o treinador pede para mim, independente de que tenha feito gol, o resultado acontecesse ou não, não importa. Eu gostei do jogo do Bruno. E sobre o Pedro, sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso. Né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno e do Plata. Então, minha função é adaptar esse estilo dele, fazer outros mecanismos para que ele não precise fazer os mesmos movimentos que o Bruno ou que o Juninho, e que os outros jogadores façam para dar mais tempo para ele poder, para a gente poder explorar o que ele tem de melhor. A partir do momento que ele esteja no nível do jeito que ele estava antes de machucar, obviamente que o time vai jogar para ele, né? Então é um processo. Agora são 7 meses sem jogar. Eu acho que foi o terceiro jogo que ele acabou de entrar. Hoje entrou também, acho que 30 minutos. É bom que ele vá somando minutos, vá, né, adaptando à equipe, se adaptando ao modelo, e depois, não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos, ele nos vai entregar muito. Não sou muito de dar recados para a torcida, né? Eu gosto de que o time fale dentro do campo. Vocês já me conhecem bem. Mas assim, nunca é fácil jogar na altitude. É, sempre é difícil pressionar alto, porque os jogadores eles perdem o fôlego rápido e não recuperam. O problema da altitude é que você não recupera do esforço explosivo que você fez. Então, se o lateral sobe para atacar, ele não consegue voltar, né? Como aqui no nível do mar. Então, o jogador tem que dosar melhor o esforço para poder performar, né? Então, assim, vamos tentar fazer um jogo muito sólido a nível da fase defensiva e depois tentar controlar o jogo com a bola o máximo possível para tentar conquistar, fazer um grande jogo para poder vencer, que precisamos muito dessa vitória. Então, não foi plano de jogo mesmo. Foi sobre o que a gente estudou e acreditava que poderia causar dificuldades para o adversário defender esse movimento dele. Então, o Arrasca é um jogador que obedece muito taticamente, é muito inteligente na ocupação dos espaços, identifica muito bem os espaços, gera muita vantagem, a vantagem tática, mas também a vantagem qualitativa que ele possui e nos dá muito. Então, assim, o importante é que ele está sendo muito decisivo para a gente, nos tá gerando muito jogo mas esse pedido foi meu. Okay? Não, o Ayrton parece que foi cãibra, né? Um jogador que vinha há bastante tempo sem ter uma sequência, voltou a ter uma sequência agora, então sentiu cãibras normal, e mais ainda num clássico onde tem um componente emocional em todos eles, e isso joga contra, né? Porque o jogador ele fica pensando no jogo muito tempo, não só ele, senão vários jogadores, é, acontece isso. Mas fez um bom jogo, foi muito sólido em todos os aspectos e infelizmente teve que sair. O Varela é um jogador extremamente confiável, sempre que entra dá conta do recado, joga bem na direita, joga bem na esquerda. Praticamente em todos os jogos que ele jogou, ele foi um dos melhores em campo comigo. Sempre, sempre. Então, assim, eu já falei outras vezes, é muito difícil e até me sinto injusto com ele, porque não é nada fácil deixar ele fora. Essas decisões eu tenho que tomar, mas ele é o tipo de jogador que todo treinador gosta de ter, porque sempre coloca a equipe em primeiro lugar. Com então, toda a minha convicção do mundo, penso que um time que
que briga por título tem que saber dominar dois sistemas. A Imagina. folga é para os jogadores, né? Depois que eu virei treinador, eu não tive mais folga. Essa é a realidade. Mas é verdade que, assim, eu não vi nenhum jogador da minha equipe mal hoje. Nenhum. Assim, não posso concordar com isso, né? Se falar que estavam abaixo. Não vi. Sinceramente. Não fizemos o gol, mas eles estavam. Fizeram. Não dá pra falar, esse jogador foi mal. Não achei nenhum deles mal hoje. Mas sim, com certeza, jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer. Quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta, segunda, não tem a diferença de 4 dias é muito pior. Né? Porque o jogador que joga hoje recupera amanhã, mas depois da manhã, que é um dia de recuperação, já tem que ir para o campo para preparar o jogo. Então, a longo prazo é muito complicado, né? Mas é igual para todo mundo. Então a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso. Mas com certeza depois desse jogo da terça é só no domingo, né? É. Então teremos aí os jogadores terão um dia para poder recuperar, passar com a família e recarregar as energias que é importante para eles. O que a torcida pede e que o próprio Zico fala, né, que é raça. Isso é o que todo mundo pede. Quando não dá na bola, vai na raça. É, e o Michael faz isso mais do que ninguém. A entrega, o esforço que ele faz pela equipe, ninguém. Ele é assim, ele bota o corpo dele na disposição da equipe, ele corre para todo mundo. E isso a torcida valoriza, né? Depois, o refino com a bola, vão ter dias melhores, vão ter dias que o jogador não vai estar tão fino, não vai estar com tanta confiança. Mas hoje, por exemplo, que era onde a gente mais criou perigos, verdade, talvez faltou o último passe, mas ele também fez o cruzamento pro Gerson, ele deu o passe pro Bruno, vários passes pro Arrasca, ele gerou uma vantagem para a equipe, fez a equipe jogar melhor. Eu acredito que o lateral do Vasco sofreu bastante para defender ele ok, faltou o último passe, sempre podemos reclamar ou, como você mesmo falou, evoluir em alguma coisa, né? Então, como fazemos isso no meio da temporada, eu tenho também a plena convicção que não só os jogadores, senão todos nós estamos em constante evolução, aprendendo todos os dias. Eu aprendo de todas as coisas, do jogo de hoje aprendi coisas e vou aprender mais quando eu estudar o jogo de hoje. E a gente evolui todos os dias. E o Michael é um cara que gosta de treinar, que gosta de ficar depois do treino finalizando, fazendo algum complemento a mais para poder evoluir. E isso vai ser até o último dia de carreira dele. Então, esse é o único caminho que nós temos erro, correção e evolução. Esse é o caminho que temos para a evolução. Não nenhuma. Eu uso o jogo como um guia onde precisamos como equipe evoluir, quais são os pontos a trabalhar em todas as fases do jogo, tanto a fase ofensiva, defensiva, construção, finalização. Todo jogo eles nos dá algum elemento onde atacar nesse ponto, treinar e corrigir. E depois, conforme se vai passando o tempo, se vão perdendo comportamentos, tem que voltar a treinar. Então, lição nenhuma, pensar no próximo jogo e ganhar é o único caminho. É LDU agora nesse momento.